Meu nome é Gabriel Vilácio, eu sou aluno orientado do professor Sebastião. Como o professor falou, hoje eu vou apresentar sobre métodos de se determinar o estado de saúde ou estado de vida, que a gente usa State of Health como a tradução de State of Health, que recebe a sigla SOH de baterias. Então, antes de entrar propriamente dito nos métodos, é muito importante a gente entender por que que nós precisamos determinar o estado de saúde das baterias. Então, hoje em dia, como o professor mencionou, a gente tem um uso em larga escala de baterias, de diversas tecnologias, mas aqui nessa apresentação eu vou falar um pouco mais das baterias de chumbo ácido e das baterias de lítio. As baterias de chumbo ácido, elas são muito utilizadas em aplicações automotivas, nos sistemas SLI, que são sistemas Start, Lightning and Ignition, ou seja, a partida, iluminação e ignição dos automóveis. E também essas baterias têm uma grande aplicação em sistemas de armazenamento de energia. Por isso, o motivo de ser importante de se determinar o estado de vida das baterias é que quando esse tipo de bateria de chumbo ácido ela passa por uma sobrecarga, pode acabar gerando na explosão da bateria. Então, por isso é importante a gente ter um indicativo ali de como está o estado de vida da bateria para a gente evitar essas explosões. Já as baterias de lítio, elas vêm ganhando um grande espaço no mercado devido à sua aplicação em veículos elétricos. E como a gente sabe, é o futuro automotivo a utilização desses automóveis elétricos. Então, determinando o estado de saúde, a gente é importante para garantir a direção segura do motorista e uma direção também confortável. E também é importante a gente ter o conhecimento de quando a capacidade de carga da bateria chega a 80%, que é quando é necessário realizar a troca da bateria. Esse, esse parâmetro de 80% não é só aplicado às baterias de lítio, mas também às baterias de chumbo ácido e outras tecnologias, como zinco, níquel, entre outras. Então, um caso que aconteceu na realidade e que mostra a importância de se determinar o estado de saúde foi uma missão da NASA que ocorreu em 2006, que parou de funcionar em 2006. Foi a Mars Global Surveyor, em que um satélite foi enviado para um comando para que ele ficasse no modo de economia de energia. E com isso, acabou fazendo com que o radiador do satélite ficasse virado para o Sol. Isso gerou um aumento na temperatura das baterias, que acarretou na perda de capacidade da carga das baterias. E com isso, essa gerou a danificação desse satélite. E tudo isso teria sido evitado se tivesse algum indicativo de como estava o estado de saúde dessa bateria. Indicaria que o aumento da temperatura estava aumentando, então poderiam ser tomadas providências e feito com que o satélite ficasse em outra posição, que evitaria a perda da capacidade de carga das baterias. Então, entendendo um pouco da importância de se determinar o estado de saúde, a gente parte para os métodos em si. Se dividem basicamente em dois grupos, os métodos experimentais e os baseados em modelos. Os métodos experimentais, eles são mais utilizados em laboratórios, mas eles são extremamente fundamentais para a gente ter a base teórica e poder aplicar essa base nos métodos baseados em modelos, que já são métodos mais utilizados quando a gente tem o interesse de determinar o estado de saúde em alguma aplicação online. Então, dentro desses dois grupos de métodos, eles ainda se dividem em mais dois cada um. Então, dentro dos métodos experimentais, a gente tem os métodos de medição direta e de análise indireta, e nos métodos baseados em modelos, a gente tem a subdivisão entre algoritmos e os métodos data-driven. Então,
Iniciando aqui nos métodos experimentais, tem a medição direta e a análise indireta. Na medição direta, foi o primeiro conceito de método a se determinar o estado de saúde das baterias, já que a gente obtém o resultado diretamente. A gente aplica o método e já consegue o resultado de como está o estado de saúde da bateria. Então, dentro desse grupo, a gente tem a divisão entre os métodos de nível de energia, contagem em ampere-hora, os métodos de resistência e impedância, número de ciclos e o método Coupe de Fouet. E para os métodos de análise indireta, a gente tem os métodos de curva de carga, ICA, DVA e inspeção ultrassônica. Então, começando aqui pelo método de medição direta, o primeiro método que eu vou falar é o de nível de energia. Basicamente, ele indica a quantidade de energia que a bateria pode armazenar quando ela está totalmente carregada. Então, quando a gente consegue medir a capacidade da bateria no momento, a gente consegue ter uma determinação direta do estado de saúde da bateria. Esse método ele é muito bom porque ele tem uma alta facilidade de ser aplicado e ele possui uma precisão bem elevada, em que normalmente se desconsidera o erro. Entretanto, ele tem algumas desvantagens, já que ele, como eu mencionei, os métodos de medição direta, eles são úteis somente em laboratórios, e para isso, como solução para essa desvantagem, surgiu os BMS, que são Battery Management System, ou seja, sistemas de gerenciamento de baterias, que utilizam outros métodos que eu vou falar mais à frente aqui na apresentação. Então, como a gente necessita de determinar a capacidade da bateria para conseguir identificar como está o estado de saúde da bateria, existem diversos aparelhos que nós utilizamos para isso, que são chamados testadores de capacidade de baterias. Existem diversos no mercado, durante que eu procurei vários, e existem uma gama bem de vários modelos de testadores, com diversas aplicações. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Esse aqui seria um testador um pouco mais visual, ele é mais bonito, pode-se dizer assim. Temos também um testador aqui um pouco mais de laboratório, implicações no laboratório. E temos esse testador aqui que ele é um pouco mais completo. Eu não sei se é possível visualizar aqui no visor, mas ele tem um indicativo aqui SOH, que indica, ou seja, está indicando o estado de saúde que está em 83%. Então, a bateria que está sendo feita essa medição aqui, ela já está próxima de ser necessário fazer a troca, já que ele está chegando próximo ali dos 80%. Eu puxei uma imagem aqui desse mesmo testador para mostrar o display aqui dele, e aqui ele está indicando o SOC, que é State of Charge, o estado de carga da bateria, que aqui está em 37%. Então, entrando no próximo método, que é contagem em ampere-hora, antes de iniciar o método propriamente dito, é importante a gente entender a diferença entre o estado de saúde e o estado de carga de uma bateria. São dois parâmetros, dois indicativos da bateria que estão sempre presentes, que pode gerar uma confusão no começo, no semestre passado, que eu comecei a estudar sobre isso, eu até achava que os dois eram as mesmas coisas, mas na verdade eles são diferentes, já que o estado de saúde, ele indica mais a degradação da bateria com o passar do tempo, enquanto que o estado de carga, ele indica a energia restante que a bateria tem no determinado momento. Então, como ambos indicam coisas diferentes, os métodos de determinar eles também são diferentes. E para isso a gente utiliza uma fórmula para cada um, em que no estado de saúde a gente faz uma relação da capacidade de carga atual da bateria e divide ela pela capacidade de carga nominal que a bateria tinha. Então, é a partir dessa fórmula que a gente obtém os 80% que eu mencionei logo no começo, que é quando é necessário ser feita a troca da bateria. Então, aqui a gente consegue determinar
se a bateria está com uma vida útil boa ou se ela já está no fim de sua vida. Então, aqui a gente tem a multiplicação aqui por 100 para ter o indicativo em porcentagem. A mesma coisa aqui no estado de carga, só que aqui a gente faz a divisão entre a carga restante que a bateria tem no momento e divide ela pela capacidade de carga atual da bateria, a capacidade máxima que essa bateria pode armazenar de energia. Então, é assim que a gente determina o estado de carga. Mesmo que ambos são coisas diferentes, na maioria dos métodos que a gente utiliza, eles são determinados juntos. Então, quando a gente determina o estado de saúde, normalmente a gente necessita determinar o estado de carga. Então, agora entrando propriamente dito no método de contagem ampere-hora, a gente necessita fazer uma carga e uma descarga completa da bateria, e com isso a gente vai obter uma curva da corrente durante o processo da descarga. E é a partir dessa curva que a gente faz uma integral. E com isso a gente consegue determinar o estado de saúde da bateria. É um método também muito preciso, em que geralmente desconsidera-se o erro. Entretanto, ele apresenta algumas desvantagens que fazem com que esse método seja mais utilizado na prática para verificar a precisão de outros métodos, dos métodos que a gente vai ver mais adiante. Normalmente, quando eu falo se o erro de algum método é feito a partir da comparação com o método de contagem ampere-hora. Então, ele é utilizado para verificar a precisão de outros métodos, já que ele tem algumas desvantagens, como não pode ser utilizado em aplicações online, já que ele tem um monitoramento demorado. Então, para a gente fazer uma carga e uma descarga completa, leva-se um tempo razoável, que faz com que esse método não pode ser aplicado online, e também é necessário ter o cuidado que a temperatura deve ser igual na carga e na descarga. Aqui temos uma imagem da curva de descarga, que seria a partir da integral dessa curva que a gente determina o estado de saúde da bateria. Dá para notar bem a importância de se manter a temperatura igual na carga e na descarga, já que aqui, ó, em azul nós temos a temperatura em 0 graus, em amarelo em 20 graus, em vermelho 45 graus. Então, se a temperatura fosse mudando nos processos, essa curva aqui iria pulando de curva em curva. Então, a gente não teria uma determinação precisa do estado de saúde da bateria. Passando para o próximo método, de resistência e impedância, a gente pode analisar os dois separadamente, a resistência e a impedância. Então, quando a gente analisa a resistência, nós queremos ter o conhecimento da bateria, quando a resposta da bateria a um sinal de corrente contínua. Isso porque a resistência apresenta uma relação linear com o estado de saúde. Entretanto, é necessário ter alguns cuidados com esse método, com as influências que ele apresenta, com uma alta influência da temperatura. Como a gente sabe, a resistência ela aumenta com a temperatura, então é necessário ter esse cuidado da temperatura. Só que esse método ele é bom porque ele tem uma baixa influência do estado de carga. Então, a gente não precisa necessariamente se preocupar em determinar o estado de carga juntamente com o estado de saúde. E o método da impedância, a gente aplica quando nós queremos ter uma resposta a sinais de sonoridade da bateria. Então, a gente analisa a impedância através do processo que é chamado de Electrochemical Impedance Spectroscopy, que seria a espectroscopia eletroquímica da impedância, em que a gente vai determinar valores de impedância para determinadas faixas de frequência, e com o passar do tempo, a gente nota que a parte real da impedância ela aumenta com o envelhecimento. Eu vou falar um pouco mais sobre a espectroscopia eletroquímica da impedância, mas no final da apresentação, que foi o método que eu mais foquei durante esse semestre. Então, vou fazer uma apresentação mais focada nele. Então, com isso, a gente passa para o próximo método, que é a análise do número de ciclos da bateria, que consiste no fundamento básico das vidas da bateria, já que quando a gente tem os números de ciclos da bateria, nós conseguimos determinar se ela está próxima do fim de sua vida ou se ela ainda tem uma vida útil bem prolongada. É um método que é utilizado por notebooks e celulares,
e normalmente os ciclos são contados por descargas completas. Entretanto, quando a gente tem descargas parciais, a gente utiliza coeficientes de conversão, para que seja feita a análise como se tivesse sido uma descarga completa, que a gente obtém com esses coeficientes. Então, como falei, se a gente tem o conhecimento dos ciclos da bateria, nós conseguimos saber se a bateria vai durar mais ou se ela já está no fim. Aqui eu coloquei alguns exemplos de número de ciclos de baterias, nem sempre são os mesmos, mas, por exemplo, uma bateria de chumbo ácido pode, pode ter 1.500 ciclos de descarga, e uma bateria de lítio ela tem 2.500 ciclos de descarga. Então, se a gente, por exemplo, pegar uma bateria de chumbo ácido, em que todos os dias ela faz um ciclo de descarga completo. Então, cada dia vai um ciclo de descarga. Essa bateria duraria um pouco mais de 4 anos, se nós levarmos em consideração somente o número de ciclos e que ela funcionaria normalmente, não teria alguma outra degradação. Essa bateria duraria um pouco mais de 4 anos. Passando para o próximo método, e o último método de medição direta, o método Coupe-de-Fouet, em que a gente analisa o pico de tensão quando a gente aplica uma corrente contínua e elevada. Essa aplicação da corrente contínua pode ser tanto no processo de descarga, quanto no processo de carga. Nós notamos que nos dois processos aqui, temos um pico de tensão, em que a gente pode ver, e depois tem uma tensão de estabilidade, tanto aqui na descarga, quanto aqui na carga. O nome desse método significa chicote, e vem do formato da onda que lembra um pouco um chicote. Por isso vem esse nome Coupe-de-Fouet. A explicação desse método se dá na formação de óxido de chumbo não condutor na bateria. Então, com o passar do tempo, vai formando um óxido de chumbo, e com isso a gente vai percebendo diferenças no pico de tensão quando se comparado a uma bateria nova. É um método muito bom, já que é bem fácil de se determinar a tensão de pico e a tensão de estabilidade, e como a gente pode ver aqui no gráfico, ele é um método que a aplicação dele é bem rápido, que não leva muito tempo para ser aplicado, sendo essa uma outra vantagem para esse método. Entretanto, ele também apresenta algumas desvantagens, já que ele tem uma forte relação com o estado de carga, então nós temos que se preocupar em determinar o estado de carga também, para determinar o estado de saúde, já que ela tem essa forte relação, e esse método não é possível aplicar para ciclos irregulares de descarga ou também de carga. Passando agora para os métodos de análise indireta, esses métodos, é importante frisar aqui que eles não podem ser utilizados nas baterias de chumbo ácido. E esses métodos, eles ocorrem em etapas. Então, primeiro a gente encontra os parâmetros que se relacionam com a saúde da bateria, e só depois de encontrar esses parâmetros, a gente determina o estado de saúde. O primeiro método aqui que eu vou falar é o método de curva da carga, em que nós percebemos uma modificação dessa curva com o envelhecimento da bateria, e é possível obter essa curva de duas maneiras. Nós podemos aplicar uma corrente constante e fazer a medição da tensão na carga, ou podemos aplicar uma tensão constante e fazer a medição da corrente durante a carga. Entretanto, esse método também tem uma influência da temperatura, que pode fazer com que a precisão dele sofra alterações, então fique menos preciso, com alterações na bateria, e o tempo de fazer a análise ele é demorado, já que nós não podemos aplicar uma carga rápida para fazer a análise desse método. Passando para o próximo método, o método ICA, que é Incremental Capacity Analysis, em que a gente analisa o incremento da capacidade. Como esse método surgiu devido às poucas informações que a gente obtém do outro método que eu acabei de falar, na curva de tensão. Então, a gente faz a integral da capacidade em intervalos pequenos de tensão, intervalos infinitesimais. E para esse método, e também para o próximo método que eu vou falar,
é necessário que a gente aplique uma corrente baixa na carga ou na descarga. E com isso, a gente obtém esse gráfico aqui em que a gente vai fazer análise a partir dos picos, já que eles indicam o envelhecimento da bateria. Se olharmos bem aqui na, nessa curva aqui, a gente tem a bateria nova, né? Ela é totalmente nova. Nessa primeira curva aqui, que apresenta uns tracejados, seria a bateria após 150 ciclos de descarga. Então, a gente pode perceber que há uma variação da posição do pico da curva. Então, é a partir dessas variações de picos que a gente consegue determinar o estado de saúde da bateria. O próximo método é o método BGA, que é a análise da derivada da tensão em relação à carga. A gente faz análise também dos picos, só que a gente não faz análise da mudança da posição dos picos. A gente faz análise entre o intervalo dos picos. Então, com esse intervalo, a gente consegue determinar o estado de saúde da bateria. Só que esses dois métodos, o ICA e o DVA, eles apresentam algumas desvantagens, já que na prática é um pouco mais difícil a gente poder aplicar uma corrente baixa nas baterias, e é um método que tem um grande esforço computacional, devido ao cálculo das integrais e das derivadas, tanto no método DVA quanto no método ICA. E também, devido à aplicação de correntes baixas, é necessário de um filtro para que seja eliminado os ruídos. Passando agora para o próximo método, o método de inspeção ultrassônica. Basicamente, todas as inspeção ultrassônicas necessitam de 4 elementos, que é o pulso, o receptor, um transdutor e um monitor. Esse método ele é muito importante, bem legal, porque ele é utilizado para detectar defeitos internos que não são fáceis de ser detectados. Então, o pulso ele emite um sinal nas interfaces vitais da bateria, e que são os locais onde ocorre a degradação da bateria. Então, com o sinal recebido no receptor, a gente faz a comparação com o sinal de que seria de uma bateria nova. E com isso a gente consegue determinar o estado de saúde da bateria. Portanto, esse método ele apresenta algumas desvantagens, já que ele necessita de um pouco mais de estudos, pois não foi feito muitas aplicações na prática, e também não é algo tão trivial determinar o estado de saúde a partir da análise dessa onda recebida no receptor. Aqui temos um exemplo de uma configuração da inspeção ultrassônica, juntamente com a aplicação de outros métodos. Então, aqui nós temos os outros métodos que estão sendo aplicados para determinar o estado de saúde da bateria, e aqui em si nós temos a inspeção ultrassônica sendo utilizada, em que temos o pulso, aqui seria a bateria, e aqui o receptor. O receptor envia o sinal para o transdutor, em que faz o processamento desse sinal ultrassônico, e com isso determina-se o estado de saúde da bateria. Aqui nós temos a interface com o usuário, que seria o monitor, que eu tinha mencionado que é um dos componentes da inspeção ultrassônica. Então, aqui a gente termina os métodos experimentais, já falamos na medição direta e da análise indireta. Agora eu vou passar para os métodos baseados em modelos. O primeiro deles é algoritmos, que são utilizados a partir de dados obtidos da bateria. Nós aplicamos algoritmos para determinar o estado de saúde, em que nós temos os métodos de circuito equivalente, o circuito eletroquímico, e o método de descarga em corrente constante. E outro método dos baseados em modelos é o data driving, em que nós temos os métodos empírico, os métodos de redes neurais artificiais e lógica fusa. Então, iniciando com os algoritmos, o primeiro método de circuito equivalente, é muito fácil aplicar esse método online,
ele necessita de que sejam feitos regressões lineares, por isso nós podemos utilizar o filtro de Kalman ou derivados, ou também mínimos quadrados. Eu já vou explicar o porquê de utilizar esses filtros. E um aspecto importante que é necessário a gente saber é que como os parâmetros que influenciam no estado de saúde da bateria, eles não mudam tão rapidamente, não é necessário que a gente faça a medição constante desses parâmetros. Com isso, a gente consegue dar um, uma aliviada um pouco ali no esforço computacional, já que não é necessário ser feito medição constantemente. Aqui temos um exemplo de um circuito equivalente, onde nós temos uma resistência e circuitos RC paralelo. Esses circuitos RC paralelos podem aumentar ou diminuir a sua quantidade, que entra no quão complexo a gente quer que o nosso circuito seja. Aqui em OCV a gente tem Open Circuit Voltage, que seria a tensão de circuito aberto da bateria. Então, isso que eu falei dos números de circuitos RC paralelo, entra no que seria a principal desvantagem desse método, que é necessário ser feita a balança entre um circuito complexo e o esforço computacional que a gente está disposto a fazer. Então, um circuito mais complexo, que, por sua vez, vai representar mais aspectos da bateria, vai representar ela melhor, seu comportamento, a gente vai precisar de um esforço computacional maior. Entretanto, um circuito que, quando nós estamos dispostos a utilizar um esforço computacional bem baixo, a gente não pode ter um circuito muito complexo. Então, nós não teremos uma determinação tão precisa do estado de saúde da bateria a partir do circuito equivalente. Então, falando aqui entendendo aqui a aplicação dos filtros de Kalman e outros, a gente tem uma configuração que mostra como é determinado o estado de saúde utilizando circuitos equivalentes. Então, aqui temos a bateria, em que são coletados os seus dados e feita a medição, aqui está sendo medida a tensão. E também aqui nós temos o modelo da bateria, que seria o circuito equivalente, o complexo ou o mais simples, depende do caso, em que ele é feito a utilização da equação de espaço de estados e é estimado um valor. Como é feita a estimativa de um valor, a gente aplica aqui um observador, que é nesse observador aqui que a gente utiliza os métodos para filtrar essas variáveis que a gente estimou. Então, aqui que a gente vai utilizar os filtros de Kalman, ou seus derivados, ou se é um circuito um pouco mais simples, a gente pode utilizar mínimos quadrados, e é para filtrar as variáveis que a gente fez a estimativa em comparação com as medidas. Então, essa é uma estrutura de utilização do circuito equivalente para determinar o estado de saúde. Passando para o outro método de circuito eletroquímico, ele apresenta basicamente o mesmo conceito do circuito equivalente, só que ele leva mais em consideração as propriedades eletroquímicas da bateria. Então, ele faz uso da espectroscopia da impedância, já que ela apresenta uma forte relação com o estado de saúde. E esse método aqui, nos estudos que foram feitos, apresentou um erro por volta de 5%. Entretanto, esse método também apresenta algumas desvantagens, a mesma desvantagem do circuito equivalente, em que é necessário balancear o esforço computacional e o circuito complexo, e também esse método ele necessita de mais dados a serem analisados da bateria. Então, isso já leva um esforço computacional um pouco maior. O próximo método é o método de descarga em corrente constante, em que é feito o uso dos parâmetros que são identificados a partir da curva da tensão para determinar o estado de saúde. Esse método aqui, ele não é necessário levar em consideração os efeitos eletroquímicos, e ele apresenta um desempenho melhor para a bateria de chumbo. Ele não apresentou um desempenho tão bom para bateria de lítio. Então, em resposta a isso, surgiu uma variante desse método, que é o método de descarga em 2 ciclos, que é feito, primeiramente, a gente descarrega a bateria por um determinado tempo, espera, normalmente é o mesmo tempo de descarga,
e depois é feita uma outra descarga da bateria, também com o mesmo tempo. Então, na primeira vez que a gente descarrega, no primeiro ciclo aqui, a gente obtém a tensão de circuito aberto e o estado de carga da bateria, e após a espera e a outra descarga, no segundo ciclo a gente obtém a queda de tensão, e a partir dele a gente consegue determinar o estado de saúde. E com isso, esse método, essa variante desse método de descarga em corrente constante, apresentou bons resultados na determinação de estado de saúde nas baterias de lítio. Agora, entrando nos métodos data driving, eles são muito utilizados, já que é difícil determinar um circuito equivalente que representa fielmente todo o comportamento da bateria que a gente quer analisar. Por isso, a gente utiliza esse tipo de método. Data driving significa baseado em dados, porque ele utiliza somente em consideração os dados que são coletados da bateria. Então, o primeiro método desse grupo é o método empírico, em que a gente analisa os dados de degradação para tentar prever um comportamento futuro da bateria, para tentar determinar ali o estado de saúde. Como eu falei, a gente não necessita de detalhes eletroquímicos, já que a gente não vai levar em consideração os circuitos equivalentes da bateria, somente os dados que a gente obtiver da bateria. E é um método muito bom, já que a gente consegue ter o estudo, a análise de aspectos que o circuito equivalente não conseguiria explicar, já que esse método aqui, ele consegue fazer análise de diversos parâmetros. E é aí que entra os pontos que é necessário tomar cuidado, já que a quantidade de parâmetros dificulta o ajuste, então dificultaria a determinação do estado de saúde com a quantidade de parâmetros que a gente quer analisar. E também é necessário levar em consideração o esforço computacional. Então, é necessário ser feita a balança do número de parâmetros que nós estamos dispostos nós queremos analisar com o esforço computacional que estamos dispostos a utilizar. O próximo método é o método de redes neurais artificiais, em que ele faz uso do algoritmo de aprendizado de máquina, ou Learning Machine, em que nesse método são utilizados dados de exemplo ou dados de experiência aplicados nesse algoritmo de aprendizado de máquina, para então ser possível, a partir desse algoritmo, solucionar problemas na bateria. Esse método ele pode ser utilizado em conjunto de outros métodos para determinar o estado de saúde, e ele apresenta resultados bem satisfatórios na determinação. Entretanto, é necessário um grande armazenamento de dados para que a gente possa aplicar nesse algoritmo, porque senão a gente não vai ter uma precisão muito boa, e com isso, esse processo ainda também é muito caro de ser aplicado, mas é um método muito bom, só visando que cada vez mais a gente está tendo consegue ter mais armazenamento de dados com o passar do tempo, vai surgindo dispositivos em que nós conseguimos armazenar mais dados. Então, provavelmente esse método no futuro será bem utilizado, já que nós estamos progredindo aí nesse quesito de armazenamento de dados, que é o principal desvantagem desse método. E o último método aqui dos data driving é a lógica fuzzy, que é a lógica da incerteza, em que a gente pode ser utilizado com outros métodos, como o método de coupe de Fouet, que é o do chicote, da curva, ou também o método da impedância. E, basicamente, esse método, essa lógica, ela faz o uso de algoritmos para diferentes valores dos parâmetros que influenciam a determinação da saúde da bateria. Então, aqui eu citei alguns exemplos, mas existem outros: temperatura, estado de carga, mas também a gente pode levar em consideração a pressão que a bateria está, outros quesitos, como a umidade no ambiente, entre outras coisas. Então, esse método, com a utilização da lógica fuzzy, a gente vai utilizar diversos algoritmos para diversos valores desses parâmetros. Por exemplo, um algoritmo para quando a temperatura está em 20 graus, 25 graus, ou um algoritmo para
quando o estado de carga está em 70%, em 50%. Então, a partir desses algoritmos, a gente vai utilizando eles e com a lógica fuzzy a gente consegue determinar o estado de saúde da bateria. Bom, como eu havia falado, eu vou mencionar agora um pouco mais sobre a espectroscopia eletroquímica da impedância, em que faz-se o uso de um circuito equivalente eletroquímico, já que a gente está fazendo a análise da impedância da bateria, que, como eu já mencionei nos métodos mais atrás, é um forte indicativo do estado de saúde. Esse método é um método muito bom, que é bastante aplicado até, já que ele apresenta um erro menor que 5%. Entretanto, ele ainda apresenta algumas desvantagens, já que é necessário um ambiente controlado para ser feita a medição da impedância. E também é necessário um longo tempo de teste para a gente fazer essa medição. E, devido a esses fatores, ele não é utilizado em aplicações online, já que nós, como nós precisamos de um ambiente controlado, em uma temperatura controlada, uma pressão controlada, propriamente uma umidade controlada, nós não conseguiríamos, por exemplo, fazer isso com um veículo elétrico em movimento, já que sempre estaria em alterações de temperatura e tudo mais, nós não conseguiríamos fazer a medição da impedância. Até conseguiríamos, mas não seria viável para fazer isso para determinar o estado de saúde. Mas isso não quer dizer que esse método seja ruim, ele é um método muito bom, e ele é feito em 4 passos, basicamente, em que, no primeiro passo, a gente determina os valores de impedância em várias frequências, numa faixa de 10 kHz a 0.01 Hz, ou seja, 10 mHz. Então, a gente vai variando a frequência e vai determinando a impedância para esses valores. Depois disso, a gente faz a determinação do estado de saúde, fazendo uso do método de contagem ampere-hora, segundo o método que eu falei hoje. Com isso, a gente faz uma análise regressiva dos valores de impedância e do estado de saúde, e já no quarto passo, a partir dessa análise regressiva, a gente consegue determinar o estado de saúde das baterias, do mesmo tipo. Então, aqui nesse terceiro passo, a gente faz a análise regressiva, por exemplo, de uma bateria de chumbo ácido com determinadas especificações, e com isso a gente obtém uma função regressiva. Então, quando a gente quer, por exemplo, analisar uma outra bateria para determinar o estado de saúde dessa outra bateria que seja de chumbo ácido e com as mesmas especificações da que a gente fez aqui a análise regressiva, a gente não necessita fazer todo o processo de novo. A gente, a partir da função de regressiva, a gente consegue determinar o estado de saúde dessa bateria. Então, um aspecto bem importante a gente saber é como que a gente faz essa medição da impedância em vários níveis de frequência. Para isso, nós fazemos o uso da curva de Nyquist, que está apresentada aqui nessa figura. Esses valores aqui, 100, 10, 1 e vai indo, são valores de frequência. Então, aqui são 100 Hz, 10 Hz, e nós podemos ver que a frequência ela aumenta da direita para a esquerda. Aqui nós temos no eixo aqui a parte real da impedância, e no eixo Y aqui a gente tem a parte imaginária da impedância. A partir da análise dessa curva de Nyquist, a gente consegue identificar alguns comportamentos da bateria em determinados níveis de frequência. Então, para valores de frequência acima de 100 Hz, perdão, acima de 100 Hz nós vemos uma característica indutiva da bateria. E também para valores acima de 100 Hz, em frequências acima, a gente consegue ver uma resistência de alta frequência, uma resistência constante na faixa de miliohms. Entre frequências de 100 Hz e 0.1 Hz, a gente tem um loop capacitivo, e para frequências abaixo de 0.1 Hz, a gente tem um outro loop capacitivo. Então, aqui em roxo e laranja, nós temos as características indutivo e a resistência de alta frequência.
em verde o primeiro loop capacitivo e em vermelho o segundo loop capacitivo. Isso fica mais fácil de ser visto com o auxílio do circuito equivalente eletroquímico. Então, a gente compara o circuito equivalente eletroquímico com essa curva de Knight, em que aqui nós, em que aqui nós podemos ver os valores, as relações dos elementos do circuito equivalente na curva de Knight. Então, em altas frequências, seriam aqui para valores acima de 100 Hz, os capacitores eles vão se comportar como um curto-circuito. Então, se a gente vai ter somente aqui a resistência e o indutor. Por isso que, para esses valores de frequência acima de 100 Hz, a gente tem a característica indutiva da bateria, em que vemos que aqui os valores da parte imaginária da impedância ela está negativa, e aqui a resistência vai ser constante. Já aqui nos loops capacitivos, a gente tem a impedância com a sua parte imaginária positiva. Então, nós temos a apresentação dos loops capacitivos que eu tinha mencionado na curva de Knight. E para frequências com valores bem baixos, a gente tem a explicação da impedância de Warburg, que é uma impedância que é vista nesses valores de frequências bem abaixo. Então, com essa curva de Knight, a gente consegue fazer a análise da impedância com o envelhecimento da bateria. Que aqui nesse gráfico nós temos diversas medições, seriam diversas curvas feitas para diferentes idades da bateria. Então, em azul aqui a gente teria a bateria quando ela está nova, em roxo um pouco ali mais, com a idade um pouco mais avançada, e aqui em vermelho quando ela está mais degradada. Então, nós conseguimos ver que realmente há um aumento na parte real da bateria, da impedância. E com isso a gente consegue determinar o estado de saúde da bateria. Cada um desses pontos aqui seria a medição da impedância para uma determinada faixa de frequência. Então, nós conseguimos ver que realmente a parte real aqui, ela aumenta da bateria mais degradada, mais utilizada, mais velha, comparada aqui com a bateria mais nova, que acabou de sair da fábrica, por exemplo. Então, com isso, a gente determina o estado de saúde. E a medição da impedância, para esses diversos níveis de frequência, ela é feita através do uso de um aparelho, que são os analisadores de impedância. Aqui nós temos um analisador de impedância, que possui uma faixa de frequência de 1 mHz até 3 GHz, bem elevado, e aqui uma representação de como seria a medição da impedância da bateria. A gente faz a conexão dos terminais da bateria nos terminais do aparelho. Não sei se é possível visualizar, mas aqui no visor do aparelho, ele vai formar o que seria a curva de Knight. A gente pode ver aqui que se aparenta com a curva que nós vimos. Então, aqui seria diversos valores de impedância para diversos valores de frequência. Aqui é outro exemplo de um analisador de impedância. Esse aqui já apresenta uma faixa de frequências não tão elevado quanto esse. Ele vai de 4 Hz até 5 MHz. Então, a gente necessita fazer o uso desses analisadores de impedância para poder fazer a análise do estado de saúde da bateria, quando a gente vai utilizar esse método da espectroscopia eletroquímica da impedância. Bom, com isso eu termino aqui minha apresentação. Essas foram as referências que eu utilizei, tanto para as imagens, quanto para a elaboração dos slides. Eu tomei como base essas referências. E é isso, eu agradeço a todos pela atenção.